Olá! O Ministério Público do Trabalho da 15ª Região registrou um aumento de 70% nas denúncias de trabalho infantil na região de Campinas, um índice acima dos 30% verificados no interior e litoral norte de São Paulo. O órgão abrange 599 municípios paulistas. Segundo o Ministério Público, foram 68 notificações entre janeiro e maio sobre trabalho proibido para crianças e adolescentes na região de Campinas, contra 40 no mesmo período do ano anterior. Mas afinal, o que está acontecendo para o aumento dos números? Qual é a responsabilidade do poder público e da sociedade? Para responder essas e outras perguntas, o Questão de Ordem de hoje conta com a participação do vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Dr. Ronaldo Lira, seja bem-vindo, e também com a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social de Campinas, Vandecleia Muro. Agora, eu queria já abrir falando o seguinte, a gente vai dar aqui um panorama nacional, olha, porque segundo dados do PNAD contínua de 2023 do IBGE, o Brasil registrou 1.607.000 casos aí de crianças e adolescentes que têm idade entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Desses, 586 mil estavam expostos às piores formas de trabalho, como atividades perigosas, insalubres ou degradantes. Doutor Ronaldo, eu abro a pergunta o seguinte, o que é considerado para esses números do Ministério Público do Trabalho como trabalho infantil? Qual é essa situação quando vocês pensam nesses números, nesse contexto? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Qualquer tipo de exploração de trabalho de uma criança e de um adolescente fora dos requisitos da lei, porque a Constituição proíbe qualquer tipo de trabalho abaixo de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, que podemos iniciar aos 14 anos. Ou seja, a criança adolescente não pode trabalhar até os 16 anos e na condição de aprendiz a partir de 14. Então, estando fora desses requisitos legais, consideramos exploração do trabalho infantil. Ou seja, isso acontece dentro de comércios, empresas, pequenos estabelecimentos, é nesse sentido? Vários segmentos, inclusive no ambiente doméstico, por causa do trabalho infantil doméstico, e também é considerado uma forma de exploração do trabalho infantil. Tá certo, então daqui a pouco então o senhor detalha melhor para a gente. Agora, seja bem-vinda, secretária. Eu, inclusive, olha, o dia da gravação desse programa, nós tivemos em Campinas o 4º seminário do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, promovido pelo Comitê PET. Nele foram apresentados que houve uma queda significativa no número de crianças em situação de trabalho infantil em 2024, com 201 casos registrados, assim como na quantidade de intervenções realizadas. Para detalhar melhor esse outro contexto, a doutora Vandecleia vai explicar para nós, quando a gente fala nesse contexto do trabalho infantil, é diferente desses números e dessas abordagens feitas pelo Ministério Público do Trabalho, secretária. Detalhe para nós, por favor, e seja bem-vinda novamente. Muito obrigada pela oportunidade, prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante, doutor Ronaldo, uma satisfação. Nós temos abordagens diferentes. Então, quando a gente fala do Comitê PET, que é composto por vários órgãos, tanto da Prefeitura quanto da sociedade civil, nós estamos falando de abordagens que são feitas nas ruas de Campinas e também com questão das famílias. Nós não fazemos a abordagem em empresas, em comércios, essa abordagem é diferente. Então, nós temos na Prefeitura uma entidade cofinanciada, que é o Movimento Vida Melhor, que é o MVM, que está nas ruas todos os dias fazendo abordagem dessas crianças e adolescentes caso estejam em situação de trabalho infantil. Essas abordagens, nós tivemos os dados, houve um pico em 2021, com mais de 800 abordagens realizadas, mas houve um declínio desde então, mostrando o quanto a conscientização, o trabalho em conjunto e a participação da sociedade fazendo as denúncias é importante, porque o ano passado nós chegamos a 414 abordagens, o menor número então registrado desde a criação do comitê, que foi em 2011, que teve então 54. Isso mostra que
Campinas está caminhando, sim, em conjunto, em parceria, para que a gente possa combater de fato e de verdade o trabalho infantil. Secretária, a gente sabe que existe aí uma linha tênue entre as questões sociais que envolvem esse tema, né? Aqui mesmo perto do estúdio da TV, mais precisamente ali na Washington Luiz, outro dia mesmo, eu passei pelo semáforo, geralmente é no semáforo, tinham 2 irmãos, inclusive um ajudando o outro quando abria o semáforo, o menor, para que ele rapidamente saísse da via pública. E aí eu até perguntei o que estava acontecendo, ele falou, nós estamos ajudando meu pai, minha mãe está em um outro lugar. Eu falei, mas vocês precisam ir na escola. Aí eu disse, mas nós vamos na escola, quando nós não estamos na escola, a gente ajuda a família. Como a gente, né, pode, a gente que se depara com essa situação no dia a dia, pode tentar ajudar? De que forma? A gente sabe que não pode trabalhar, mas ao mesmo tempo é uma situação que a gente não fica meio... Eu como cidadã não sabia se denunciava, não sabia se comprava para ajudar aquela família. É uma situação bem assim difícil para a gente. O que fazer? Olha, a melhor saída que em qualquer caso tem é a garantia de direito. Quando a gente fala das abordagens que fazemos, não é apenas chegar para aquele adolescente, como você viu, e dizer, você não pode ficar na rua, volte para casa. E aí? O que eu vou ter para comer em casa? Como vai ser? É uma abordagem diferenciada. Nós abordamos aquela criança e aquele adolescente, nós fazemos acompanhamento da família, verificamos se a família pode se encaixar em algum dos nossos programas de transferência de renda. Junto com o MVM, a gente tem uma parceria que eles têm o PROCAF, que faz capacitação para que esses jovens possam ser inseridos, então, no mercado de trabalho, seja como aprendiz, ou seja, de fato, formalmente no mercado de trabalho. E aí, então, a gente dá todo o suporte. Não é apenas dizer, não pode, pai, mãe, eles não podem estar na rua. Eles estavam de um lado, aí o pai estava no outro e a mãe estava em um outro semáforo ainda. Ou seja, estava ali aos olhos, meu pai está me olhando, por exemplo. Nesse sentido de que eu estou exposto, mas eu estou protegido. Olha que coisa contraditória, né? Não há proteção. O pai está olhando, mas há uma violação de direito. Ainda que ele esteja ali acompanhado dos pais, há uma violação de direito, porque não pode eles estarem em trabalho infantil. Mas volto a dizer, a importância dessa abordagem, que não é uma abordagem simplesmente dizer, vá para casa, você não pode ficar aqui, mas é sim uma garantia de direito, de oportunidade, não só para aquele adolescente ou criança, mas também para os responsáveis, para que eles possam se conscientizar e ter outras oportunidades. Agora, doutor Ronaldo, quando a gente pensa num ambiente de trabalho, o senhor mencionou pequenos estabelecimentos, quais são as situações, inclusive quando a gente vê esses números de modo, né, do Brasil, falam inclusive em situações, atividades perigosas, insalubres ou degradantes. Explica para a gente, ou exemplifica para quem está em casa entender o que é isso, qual tipo que a gente pode dizer, olha, não pode trabalhar de forma nenhuma, ou então, não, eu estou aqui no trabalho, meu pai tem aqui um comércio, eu estou aqui num cantinho, brincando, estudando, isso pode, o que não pode, para a gente bem diferenciar o que é permitido ou não. O Brasil tem uma lista chamada lista TIP, que relaciona as piores formas de trabalho infantil. O trabalho de rua é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, como trabalho doméstico também, por causa dos riscos que existem. Aqui na região já tivemos casos de atropelamento de crianças, e vários outros tipos de violência, de abuso que aconteceram, crianças que estavam no farol. Então, independentemente de estar com o pai ou com um parente ou com qualquer outra pessoa, e geralmente essa outra pessoa é um explorador, a lei proíbe veementemente esse tipo de conduta. Outros exemplos que a gente pode dar, um trabalho comum de lava rápido, por exemplo. Lá existem muitos produtos químicos. É considerado insalubre. Além de insalubre, também uma das piores formas de trabalho infantil, porque está ligado ao agente químico. Sim. E o agente químico é perigoso para o adulto, que está usando EPI ainda. Imagine uma criança, um adolescente nessa condição. Então, qualquer coisa que pode causar um dano à saúde física ou psíquica, uma criança ou adolescente, ela entra nessa lista TIP. Hoje, falamos muito também do narcotráfico, né? As crianças que estão inseridas no mundo do crime, né? As crianças, adolescentes, são exploradas, né? Também considerado como pior forma de trabalho infantil, como a exploração sexual também, que não é muito
dito na imprensa, mas nós temos aí um número razoável e programas com as polícias também para combater esse tipo de exploração. Quando a gente pensa no contexto de Campinas, no contexto desses 599 municípios, o que esses números nos apresentam, nos trazem? Qual é o alerta que eles nos dá? Que nós precisamos melhorar. Porque a Constituição fala que cabe à família, à sociedade, ao Estado, ou seja, todos nós, guardar pelos direitos da criança e adolescente. Então nós precisamos, além de estar vigilantes, estar conscientes, agir também. Como você falou, um caso de verificação, a constatação de trabalho no farol, eu acho que reportar às autoridades, reportar à prefeitura, reportar ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, é uma atitude importante para que isso aconteça, uma proteção daquela criança, daquela família, que deve entrar num programa social, deve entrar em alguma coisa que tenha proteção, porque ali ela não está protegida, ela Sim. está exposta a um risco, né? Sim. Agora, quando há o argumento, secretária, de que, poxa, se você denunciar, vão tirar meu filho de mim. Isso é verídico? Não, de forma nenhuma, não é dessa forma. Sempre que a gente envolve o Conselho Tutelar, há um estereótipo que diz que o Conselho Tutelar vai tirar o filho de mim. A destituição do poder familiar de outra ordem, de outra forma, não é dessa forma. Nós vamos fazer a abordagem para poder ajudar essa família. Nós vamos ajudar essa criança, esse adolescente e a família a ter outras oportunidades, a ter acesso. Essa questão envolve outros aspectos, que aí se for constatado, mas não é dessa forma. Não é pelo simples trabalho infantil que vai ser destituído o poder familiar. Sim, agora quando a gente pensa nesse modo, né, de trabalho, de apresentação do trabalho à criança, a gente ainda encontra, infelizmente, pessoas, né, que dizem, poxa, eu trabalhava desde os 8 anos, eu trabalhava desde os 12 anos e não morri. Essa cultura ainda está muito latente na nossa sociedade ou isso está melhorando, Dr. Ronaldo? Isso é um mito que nós enfrentamos há muitos anos, né? Porque no passado, antes de 88, era permitido o trabalho com 12 anos de idade. Essa regra foi melhorando, né? Melhorando no sentido de ter mais proteção à criança e adolescente. Dos 12 aumentou para os 14, dos 14 para os 16. Por quê? Porque nessa idade é o período que a criança tem e o adolescente para fazer a formação escolar. Ou seja, fazer um ensino médio, ensino fundamental, um ensino técnico, para que ela seja preparada para o mundo profissional, para que ela efetivamente tenha conhecimento básico para poder cursar uma faculdade, para poder exercer uma profissão, porque se ela tiver alguma questão, assim, evasão escolar, que é muito comum para quem trabalha, ou uma aprendizagem deficiente, por exemplo, hoje falam-se muito do analfabetismo funcional. Sim. A criança na 6ª série não sabe ler e escrever direito, ou lê algum texto, mas não tem compreensão. Então, nós precisamos focar no ensino durante esse período e depois falar de trabalho. Então, por isso que é um mito e não é verdade, e nós falamos, o trabalho rouba a infância dessas crianças. A criança tem que estudar, tem que brincar, tem que ter vários tipos de aprendizagem, porque depois ela vai ter a vida inteira para trabalhar. Vai ter muitos e muitos anos para trabalhar. Então, para que perder a infância? Para que perder a oportunidade de uma formação física, psicológica e com tantos aprendizados que nós precisamos levar para a sala de aula? Quando a gente pensa, secretária, nesse trabalho intersetorial que é feito hoje em Campinas, claro, como a senhora mencionou, nós temos aí o apoio do Movimento Vida Melhor que faz essa abordagem. Depois dessa abordagem, é a assistência social que encaminha, por exemplo, verifica se essas crianças realmente estão indo na escola, verifica se essa família tem algum benefício. Qual é, então, as pastas que passam, então, efetivamente a trabalhar essa questão para mudar esse cenário?
Nós temos várias pastas envolvidas. O primeiro contato é com assistência social, através de uma cofinanciada, que é o Movimento Vida Melhor. Então, ela faz aquela abordagem e aí faz o acompanhamento da família. Nesse acolhimento e acompanhamento da família, identifica qual a necessidade. Se a necessidade ali é de questões sociais, então ela pode ser encaminhada para o CRAS, ali ela vai fazer a atualização do cadastro único, verificar se tem direitos a benefícios, a programas sociais, seja a nível federal, como Bolsa Família, ou municipal, como Renda Campinas. Nós também podemos fazer o encaminhamento para a Secretaria de Trabalho e Renda, para esses pais que precisam de qualificação profissional. Quando a gente fala de emprego, que é empreendedorismo, nós podemos encaminhar as mulheres para o nosso programa de empreendedorismo, que é a Feira da Mulher Empreendedora. A saúde também está envolvida, porque muitas vezes, ao fazer visitas, podemos constatar que um dos pais está com uma questão de saúde, um dos responsáveis precisa de um cuidado, ou mesmo aquela criança e aquele adolescente. A própria educação está envolvida, a Secretaria de Educação, que verifica, como o doutor colocou, as questões de evasão escolar. Ela mesma pode notificar aí uma das causas da evasão escolar, pode ser o trabalho infantil, e o Conselho Tutelar. É importante dizer que são vários agentes, como foi dito, muito bem colocado. A responsabilidade da garantia de direito da criança e do adolescente não é apenas da família, tampouco é apenas da sociedade e também não é apenas do poder público. São os três em conjunto. Não é dizer quando a família falta, a sociedade tem que agir, quando a sociedade age, tem que ser o Estado. Não, nós três temos que atuar em conjunto, tanto poder público, sociedade civil e família, para garantir esses direitos. Agora, o senhor falou, doutor Ronaldo, sobre a questão do trabalho doméstico, né? Até o que difere aquela questão de falar, criança, você tem que arrumar sua cama, cuidar das suas coisas, do trabalho doméstico. Uma coisa são afazeres domésticos, outra coisa é a exploração do trabalho doméstico. Afazeres domésticos é o que você falou. A criança pode aprender a arrumar sua cama, arrumar suas roupas. Isso não tem nada a ver com o trabalho infantil. O trabalho infantil é quando, por exemplo, colocamos essa criança ou na própria casa ou na casa do vizinho para tomar conta de um bebê, para fazer comida no fogão, para fazer passar roupa, ou seja, coisas perigosas, né? Sim. E nós detectamos que muitos e muitos lugares onde existia falta de vagas na creche, a mãe saía para trabalhar e deixava a criança sobre uma ou duas crianças sob os cuidados de uma outra. Isso é muito perigoso, isso não é possível, considerado pela lei como trabalho infantil. Sim. É diferente do que eu falei de a criança arrumar sua cama, arrumar suas coisas, isso não tem problema nenhum. Por exemplo, um adolescente de 16 anos que fica com 2 irmãos menores, isso é trabalho infantil? É trabalho infantil. Ou isso é permitido? Esse é trabalho infantil. É trabalho infantil. Ela não pode, não tem aptidão e não tem ainda discernimento para cuidar de criança. Isso cabe a um adulto, né? Quando os casos chegam ao Ministério Público, qual é a ação? Vocês vão até o local e, a partir disso, quais são os desdobramentos? Nós trabalhamos muito com a fiscalização do trabalho, né? Trabalhamos em conjunto com a Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, assim, normalmente o que nos chega é um empregador que tem uma criança, um adolescente aos seus cuidados, efetuando algum tipo de trabalho. Essa pessoa é intimada aí ao Ministério Público e quando não vem a documentação, quando não vem a autuação, hora ou outra podemos oficiar o Conselho Tutelar também, dependendo do caso, mas o fato é que nós instauramos o inquérito, tentamos resolver no plano administrativo, senão recorremos ao Judiciário. Secretária, às vezes acontece também alguns casos, principalmente em regiões que a gente tem alguns chamados barzinhos aqui em Campinas, que às vezes aparece o adolescente ou a criança junto com a sua família vendendo uma flor, por exemplo, para quem isso também não pode. Não pode. É a mesma configuração e também exposto a um ambiente inadequado para criança e adolescente, onde há circulação tanto de bebidas alcoólicas. Você quer comprar uma trufa, minha mãe fez a trufa, eu trouxe para vender a trufa. Não pode. É importante entender o seguinte, por que nós combatemos o trabalho infantil? Nós, enquanto sociedade, o doutor colocou, antes da Constituição de 88 era permitido, mas houve um avanço da sociedade como geral. A responsabilidade de trazer sustento para o lar
são dos responsáveis, são do pai, da mãe e daquele que é responsável, não é da criança e do adolescente. Então, ficando configurado isso, a gente entende que é proibido. Não é uma criança e adolescente que tem a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, não é dele. Então, a família tem que ter essa responsabilidade. Não tendo, a sociedade tem que ser evocada e o poder público também. Como a gente vai conseguir, então, até porque a gente, infelizmente, como vocês disseram, ainda tem essa cultura de que, olha, é melhor essa criança aqui comigo do que essa criança fazendo uma outra coisa, fazendo coisa errada. Geralmente tem alguns adultos que usam, inclusive, esse slogan aí. Que caminhos a gente pode para ir mudar essa questão cultural que muitas vezes ainda está arraigada em muitos lares? Nossa, há muitos anos fazemos campanhas com o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, fóruns municipais, outros ramos do Ministério Público, o TRT de Campinas. Nós sempre tentamos conscientizar as pessoas da melhor forma possível. E o objetivo não é passar a ideia de proibição, porque nós sabemos que isso é um termo pesado para uma família ouvir. O que nós sempre tentamos trazer é quais são as consequências que esse trabalho infantil vai causar na vida dessa criança e desse adolescente. Porque, evidentemente, toda mãe quer um futuro melhor para o seu filho. Né? Sim. E nós falamos isso. Falou, olha, se ele trabalhar, ele não vai estudar direito ou não vai estudar e, consequentemente, ele não vai ter uma boa profissão, não vai ter uma cidadania completa. Né? Para você ter ideia, muitos e muitos casos dos nossos resgates de trabalho escravo, todas essas pessoas iniciaram precocemente no mundo do trabalho. Ou seja, começou a trabalhar muito cedo, não estudou, ele é alvo fácil para o trabalho escravo. E aí, evidentemente, totalmente alijado da proteção jurídica da lei. Está lá numa condição precária, degradante, né? Submetendo a baixos salários ou não salário. Muitas vezes trabalha em troca de comida. Né? Quando o Ministério Público revela esses números, tem nesse diagnóstico algum motivo especial, o que aconteceu com a região de Campinas ou não? Eu acho que é uma dívida histórica que nós temos. O primeiro censo de Campinas, feito no final do século XIX, apontou que 40% da população era de mão de obra escrava. E quais foram as políticas públicas que nós fizemos a partir de então? Sim. Muito pouco. E é por isso que as cotas raciais são tão importantes hoje, né? Apesar das críticas que nós ouvimos, né? Mas é uma dívida histórica que não só Campinas, mas o Brasil tem com a sociedade. E aí te digo outra coisa, as crianças que estão envolvidas no trabalho infantil, em especial o trabalho infantil doméstico, são crianças pretas e pardas. O IBGE fala isso, são 66% das crianças do trabalho infantil. Se nós formos para o trabalho infantil doméstico, são 90% ou mais de meninas pretas e pardas. Então, para mim é muito claro que isso é uma dívida histórica que nós temos. Que passa pela questão racial. Com certeza. O trabalho infantil e o trabalho escravo é muito ligado à questão racial. Essa abordagem do MVM também passa por essa questão da etnia ou não? Não tem esses números se é criança branca, se é criança parda, ou não tem, secretário? Nós temos os dados de levantamento, principalmente das regiões onde mais temos as abordagens, da tipificação, onde é que essa família mora, como ela é composta, e sim, a qualificação também. Esses dados a gente vê na maioria dos casos. Como foi dito, há uma dívida histórica. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a maioria são mulheres negras. Sim. Quando a gente fala das questões de violências no geral, a gente tem esse dado. E também atinge mais as famílias que estão em lugares mais periféricos, em regiões de maior vulnerabilidade. Mas aí não é essa família que vem para o centro, ela está lá no seu território, é isso? Nós temos casos em que são próximos da casa, principalmente na época de férias. Então, próximo da casa, naqueles rodovias, locais de maior trânsito, quando a gente fala do trabalho ali em semáforos, e tem algumas que também vêm para a região central. Sim. Agora, de que forma a gente consegue? Poder público, né? A senhora já falou dos encaminhamentos, a gente percebe que, inclusive, há alguns modelos instituídos, principalmente para tentar evitar a evasão escolar, que é pagar algum tipo de bolsa
para o aluno, por exemplo, agora a gente tem recentemente do ensino médio. Quais são as ferramentas? A nossa legislação, na visão de vocês, ela é boa ou ela precisa ser aprimorada? O que a gente precisa fazer em termos de lei, de normas, para cada vez ir reduzindo mais e mais esses casos no Brasil, claro, na nossa região? Eu acho que legislação nós temos bastante, nós precisamos efetivá-las, né? Campinas tem vários programas sociais, né? Não só da prefeitura, mas também do terceiro setor. Eu gosto muito das atividades de contraturno escolar, em que as crianças e adolescentes saem da escola do período e vão para uma entidade fazendo atividades lúdicas, esportivas, reforço escolar. Isso faz com que ela não fique na rua, não faz com que ela fique, seja alvo de uma exploração. Sim. Então, o que nós precisamos é completar o período, já que nós não temos ainda 100% do período escolar, né, o período integral. Enquanto isso não acontecer, evidentemente, o contraturno escolar, através dessas entidades, é muito importante, na minha opinião. E outros programas de políticas públicas, né? Aprendizagem profissional também é uma ferramenta que nós usamos muito e cobramos das empresas, porque no Brasil estima-se que 50% da cota de aprendizagem profissional não é cumprida. E esse é um grande paradoxo. Nós temos crianças sendo exploradas e as empresas não cumprindo a cota de aprendizagem. Mas aí é porque a multa é baixa, é isso? Não é que a multa é baixa, falta fiscalização, né, dessas empresas, e muitas empresas resistem ao cumprimento da cota, tanto é que nós temos várias ações judiciais. Tem vários processos contra empresas que recusam a cumprir a cota da aprendizagem, que é um programa importante, né, que, como eu disse, vale a partir dos 14 anos, né, até os 24, e que serve para várias categorias. Eu lembro que, inclusive, há algum tempo nós tivemos uma ação bem importante lá no TRT com as organizações que fazem esse trabalho de aprendizagem. A gente é referência nisso, tem guardinha, tem patrulheiros, tem várias, né? Eu cito essas duas que são as mais antigas da cidade, mas hoje nós temos um leque de opções. Esse trabalho ainda existe aqui em Campinas? São as audiências públicas que normalmente nós fazemos junto ao TRT, mas junto ao Ministério do Trabalho, acontece o ano inteiro. Eles têm pessoas responsáveis pela fiscalização, autuação e reportam também os casos em que não há sucesso ao Ministério Público. Tá, então o caso chega ao Ministério Público e depois vai para o TRT que julga, é isso? Se for o caso de ajuizar uma ação judicial, porque muitas vezes nós fazemos o nosso termo de ajustamento de conduta no Ministério Público, concedendo aí o prazo, se for o caso, ou verificando as dificuldades para que a empresa implemente cumprimento de regra obrigatória, né? Sim, por exemplo, quando uma pessoa vê uma adolescente trabalhando em um supermercado, fazendo reposição ali de produtos, esse trabalho, ele é legal? Se ele estiver num contexto de aprendizagem. Tá. Qual que é a diferença aí, doutor? No contexto de aprendizagem, nós passamos por uma entidade formadora. A aprendizagem é um curso de 2 anos em que temos atividade na sala de aula e no ambiente prático. Sim. Então, a aprendizagem não é um trabalho. Ele não vai ficar 6 horas de segunda a sábado ali. É uma formação. Tá. Então, ela inicia as atividades pedagógicas e exercita a atividade prática no ambiente de trabalho. Ela pode fazer diversas atividades, né, rodiziano normalmente, para aprender, conhecer setores, evidentemente, e ao final dos 2 anos, ela sai com certificado. E às vezes ela pode ser efetivada e contratada como empregado. Sim. Então é uma ferramenta importante, uma ferramenta legal, e muitas vezes... E tem uma limitação de tempo também, de horas que ela vai exercer essa atividade prática. Sim, tem atividade teórica e atividade prática, né? Se ela ainda estiver na escola, e é obrigatório, né? Salvo se ela já se formou, é jornada de 6 horas. E a partir dos 15 anos é permitido? 14. 14 já é permitido. 14. Tá certo. Agora nós temos várias entidades, né, que fazem essa formação. Sim. Quando a gente pensa, inclusive, secretária, nessa conversa, não só entre as pastas, mas também com outros órgãos que possam formar aí essa rede de proteção à criança, o que está sendo feito? Não, o Comitê PET, ele reúne, Comitê
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil reúne todas essas entidades para fazer diagnóstico, para levantar os dados, para apresentar políticas públicas conforme os dados apresentados e buscando envolver toda a sociedade nisso. Então a gente tem a participação do Ministério Público do Trabalho, temos a participação do Conselho Tutelar e dos órgãos da Prefeitura, bem como as entidades. É um trabalho em conjunto que tem que continuar sendo feito até que a gente tenha de fato a erradicação. E nesse processo, a capacitação desse adolescente também entra naquilo que o Dr. Ronaldo falou, dessa questão da formação para o mundo do trabalho, mas na aprendizagem, é isso? É isso. Essa área não é a da assistência social, a gente tem visto sucessos sendo realizados através do PROCAF, da guardinha, como você citou, até mesmo dos patrulheiros, que eles têm esse processo de formação. O nosso papel, enquanto assistência social, a secretaria que estamos, é de acompanhamento dessa família, de garantir que os direitos estejam, sim, sendo resguardados e acompanhamento. A gente está, inclusive, no finalzinho de semestre. Logo, logo, as crianças vão entrar em férias. Nesse período, é criado algum tipo de operação especial para que o poder público fique mais vigilante às situações que possam ocorrer nas férias? Nós percebemos um aumento do número de denúncias, principalmente no período de férias, então as equipes estão mais engajadas a isso e a gente tem feito cada vez mais abordagem e conscientização. Temos visto os resultados com um número diminutivo de abordagens, mas não quer dizer que nós estamos diminuindo essa intensidade. Sempre que tem, principalmente na época de férias, a gente tem que intensificar. Já temos locais que a gente tem visto periodicamente algumas crianças e adolescentes, então a gente vai até esses locais fazer a conscientização e conversar com a família. Oferecer, por exemplo, nessas regiões que vocês já mapearam, atividades de lazer ou atividades esportivas que em outro período às vezes nem são oferecidas, é uma boa alternativa? É uma alternativa importante. Nós temos na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social o contraturno escolar, que é o serviço de convivência, tanto para crianças e adolescentes, como aquele intergeracional, em que a gente tem o idoso e o adolescente junto. Então esse é um serviço contínuo, independente das férias escolares, ele continua existindo. E dentro do Comitê PET, como eu falei, tem outras secretarias envolvidas. A Secretaria de Esportes também é uma que pode fazer essa oferta, a Secretaria de Cultura. Então são várias ações que têm que casar, elas têm que estar sempre juntas para que a gente possa erradicar. Ainda assim, a gente lembra que também o período de férias é um período que algumas dessas crianças que talvez não estejam em nenhum serviço de contraturno escolar tem a questão da fome, né? Que às vezes, olha, na minha casa não tenho o que comer. Como também nós, enquanto sociedade, podemos lidar com isso? Isso é um problema social, né? E eu acredito que, além do poder público, os projetos sociais que existem em Campinas são muito ativos e atentos a isso, né? Eu conheço muita gente que engajada nesse assunto, né? Eu me lembro, por exemplo, nós mesmos fizemos uma arrecadação de alimento durante a pandemia, né? Porque foi um período muito pior do que a gente vive hoje, mas eu acho que a sociedade como um todo deve ser solidária a essas questões, né? E que possamos aí contribuir cada um dentro daquilo que pode fazer, né? Muitas vezes, não é nem com dinheiro, mas doação do seu tempo para um projeto social, às vezes uma brinquedoteca, ou às vezes uma atividade esportiva, fazer uma palestra, ajuda muito. Se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente vai melhorar muito a sociedade, tenho muita convicção disso. Agora, doutor, o senhor mencionou uma forma de trabalho infantil, infelizmente, a questão do tráfico de drogas. Nesse caso, há um outro problema além do trabalho, que é uma questão do crime também, que daí a gente tem ainda as questões judiciais envolvidas, né, e a proteção à criança, que daí nesse caso, dependendo do caso, essa criança pode ser retirada dessa família. É isso, doutor? O retirar da família todo é um processo assim, porque, muito... por exemplo, a criança está lá, às vezes acontece o pai, o responsável, colocar essa criança para trabalhar, né, infelizmente, no tráfico de drogas. Acho que a vara da infância vai analisar caso a caso, sim. Né, porque nós temos a família como um todo, e a família extensa também é responsável, né? Sim, muitas vezes
pode sair da casa do pai, morar na casa do avô, na casa de um outro parente. Sim. Né, e não somente, por exemplo, retirar da família aí para um projeto social é uma medida muito extrema. Sim, correto. Isso, evidentemente, no caso de urgência, no caso de uma violência, alguma coisa pode acontecer, mas evidentemente que a família sempre está em primeiro lugar, né? E é feito, então, essa abordagem, a família extensa também nesse sentido de trazer a responsabilidade sobre aquela situação para que a criança, olha, felizmente ela não pode ficar sob responsabilidade desse ser, mas ela pode ficar sob a responsabilidade do outro e ter a sua garantia de direito. É isso, secretária? É importante dizer que a atuação da assistência social enquanto política pública é de fortalecimento dos vínculos familiares. Quando não há isso, aí a gente tem que sim buscar a família extensa. Mas esse dizer de buscar a família extensa sempre virá de uma decisão judicial. É o judiciário que determina a destituição do poder familiar, salvo em casos urgentes em que o Conselho Tutelar vá, verifique aquela situação, não há como ajuizar uma ação ou fazer uma notificação. Então é naquele momento aquela criança para resguardar o direito dela e posteriormente sim a gente tem. Nunca vai ter um assistente social ou uma equipe da entidade Movimento Vida Melhor que vai chegar na casa da pessoa e dizer, você não pode mais ficar com seu filho porque ele está trabalhando, está executando trabalho infantil, ele vai ser... Não, isso nunca vai acontecer. Sempre há destituição do poder familiar, é um processo judicial e tem que ser analisado várias questões. Na verdade, então, quando há essa abordagem, a família deve receber como uma parceria para ajudá-la a resolver essa questão. Isso. Quando a gente fala da erradicação do trabalho infantil, nós vemos com 3 etapas. Primeira etapa, a conscientização da sociedade como um todo do que é trabalho infantil. Ouvimos sim, eu trabalhei, nunca morri, estou vivo até agora, isso aqui é importante. Enfim, a gente tem essa busca de conscientização. Quando já encontramos aquela família com a prática do trabalho infantil, é dar oportunidades para que isso não aconteça. Oportunidade de que forma? Qualificação profissional dos responsáveis, inserção no mercado de trabalho, dar oportunidade para que essa criança, esse adolescente tenha outra prática que não estar na rua, por exemplo, serviços de convivência, contraturno escolar, na área do esporte, da cultura. Então essa terceira etapa é tão importante quanto a conscientização. Não adianta dizer, você não pode ficar aí, vá para casa. Mas eu vou para casa, eu não tenho o que comer. Ou eu vou para casa, eu não tenho o que fazer. Então, é dar oportunidade para que eles possam, então, escolher estar em outro ambiente que não na rua. Outras políticas de suporte também, como a gente tem o cartão Nutrir hoje, o que tem à disposição para cada tipo de público que vive aqui em Campinas, secretária? Nós temos políticas públicas que vêm para atender nesse momento de emergência, nesse momento de violação de direitos. Então, nós temos a política pública em segurança alimentar, que é o cartão Nutrir, que é através dos atendimentos no CRAS. Nós temos o Renda Campinas, que é um programa de transferência de renda que busca complementar a renda dessas famílias, e o acompanhamento assistencial e psicológico é fundamental, porque pode ser identificado outras questões que essa família tem a necessidade e a gente faz esses encaminhamentos. A própria educação também tem um trabalho muito forte com as famílias em situação de vulnerabilidade, através da garantia de um alimento na época de férias. Então a gente tem um trabalho conjunto para buscar cercar essas famílias. E por que muitas vezes a gente ainda encontra crianças e adolescentes de trabalho infantil ou encontra pessoas em situação de vulnerabilidade? Porque talvez elas não estejam nesse cercar que nós falamos. Por isso, quem está vendo tem que nos avisar, tem que entrar em contato com o poder público para que a gente possa alcançar essas famílias ou essas famílias nos alcançarem. Sim. Porque o direito de verdade, ele só existe e é efetivo quando eu tenho acesso a ele. Não adianta ele existir e aquela família que dependa e precise não ter o acesso. No caso de quem se depara com uma situação dessa, como ela pode, por exemplo, acionar o Ministério Público e também acionar a Prefeitura, doutor? Bom, em primeiro lugar, o Disque 100. Eu acho que é um contato... Mas o Disque 100, ele demora quanto tempo? É importante, mas ele demora quanto tempo, por exemplo, para chegar no município? Porque é governo federal, né? Eu não sei te precisar quanto tempo, mas é um órgão que melhorou muito nos últimos anos. Está mais ágil. Muito mais ágil e muito mais prático. É um exemplo, né? Você pode reportar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Estadual,
a Auditoria Fiscal do Trabalho, as gerências do trabalho que nós temos em Campinas, ou seja, nós temos uma rede grande de caminhos que você pode fazer a denúncia. Dependendo do caso, até a própria Polícia Militar. É isso que eu ia perguntar, porque tem gente que fala assim, mas eu chamei a polícia, chegou aqui, a polícia falou que não é com ela. Quando é, quando não é? Porque às vezes também você se aciona o órgão errado e faz até aqueles agentes trabalharem, como se diz, deixarem de atender uma outra questão. Isso também é caso de polícia. Caso de polícia é um caso de crime, mas ela pode, tomando conhecimento, ela tem o dever de reportar o caso. Sim. Né? Então, ela não vai prender ninguém, muitas vezes, mas ela pode reportar, chamar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, ou seja, sim, qualquer agente do Estado, porque como nós falamos há pouco, todos nós deveríamos ser os agentes responsáveis, né? O agente público de defesa da criança e adolescente. Nós temos até um slogan bonito chamado "Toda criança é nossa criança". Então nós deveríamos ter o olhar para qualquer criança como se fossem as nossas. Uhum. Então esse que é o sentimento que nós devemos ter ao ver uma criança trabalhando, ao ver uma criança na mendicância, na exploração sexual, ou seja lá o que for, esse sentimento de cidadania, de proteção que todos nós devemos ter. Então se fosse o seu filho, o que você faria? Essa que é a grande pergunta e que nós, de uma forma fácil, responderíamos. Nós vamos tomar providência, né? Tá certo. Secretária, em Campinas, o 156 atende também essas demandas ou não? Sim, as demandas que vêm pelo Disque 100 vêm para nós e nós fazemos então essas abordagens. O 156, o Disque 100 tem a questão de você não precisar se identificar e não ser apenas para a questão de violação de direito em trabalho infantil, mas outros tipos de violações. O 156, e a gente tem o telefone direto da entidade cofinanciada, que é o Movimento Vida Melhor, que tem um telefone que você fala diretamente com os técnicos para fazer a abordagem. Tá, eu já estou com o telefone aqui, olha, a gente vai pedir para, inclusive, depois o pessoal colocar aí o telefone, é o 19 3235 2288, 3235 2159. Pode, inclusive, esse aqui é o telefone do Comitê PET, é isso, secretária? Isso. 3235 2288, 3235 2159. Temos também aqui um e-mail direto do TRT, que é combate ao trabalho infantil, tudo junto, @trt15, 15 de número mesmo, .jus.br, combate ao trabalho infantil, @trt15.jus.br. Então, eu acho que para a gente finalizar, qual é o recado que a gente pode dar para quem está em casa, para quem, de repente, olha, eu não tinha essa ideia de que deixar meu filho de 14, minha filha de 14, 15 anos cuidando do priminho, da vizinha, que isso não podia. O que a gente pode mostrar para quem está passando por uma situação dessa e não tinha essa consciência, e também para quem vê uma situação, quer dizer, qual a responsabilidade que nos cabe, Dr. Ronaldo? Eu acho que todos nós devemos ter cuidado com essa questão, porque a criança e adolescente tem proteção legal. E os riscos que nós temos mais evidentes, eu já estou em vários casos de acidentes, de adoecimento, acidentes de mutilação, eu estou falando. Criança que perdeu uma vista, que perdeu um dedo, que perdeu uma mão. Porque o nosso interior é muito grande, né? Sim. Então, tanto na zona rural ou alguma atividade urbana, os riscos são existentes. Aqui em Campinas ainda acontece isso? Pode acontecer. Né? Que a gente tem a ideia de que sempre acontece em lugares muito longe da gente. Não, aqui em Campinas já aconteceu atropelamento grave de criança trabalhando no farol, por exemplo. Né? Mas o trabalho infantil doméstico, por exemplo, uma criança com um bebê no colo pode derrubar essa criança. Quantas vezes eu já vi criança fervendo leite, derruba o leite, queima outra criança. Assim, os riscos do trabalho infantil são incontáveis, né? São diversas ordens, dependendo da atividade, do local. E já passou da hora de a gente parar de romantizar o trabalho infantil. Essa história de que nossos antepassados começaram trabalhando precocemente, principalmente na zona rural, com seus avós, isso ficou no passado. Hoje o Brasil não é mais um Brasil rural. Sim. É um Brasil urbanizado, muito urbanizado. Nós estamos na era da inteligência artificial, da informática, então as crianças precisam estudar.
Sim, mas, por exemplo, vou agora tirar todas as dúvidas mesmo. A pessoa, principalmente a gente tem muitas mulheres empreendedoras, principalmente nas regiões periféricas. Abre lá o seu comércio, coloca num cantinho, por exemplo, uma cadeira, uma mesinha para a criança ficar ali estudando, leva uns brinquedos. Ela não tem com quem deixar. A criança não está trabalhando, mas está no ambiente de trabalho. Isso pode? Não é o ambiente adequado. O ambiente da criança e adolescente é na sua casa, ou no ambiente escolar, ou no contraturno escolar. O ambiente de comércio, por exemplo, como você falou, está exposto ao risco de assalto, por exemplo. Sabe? Olha quanta urbana. coisa que a gente então Não tem é? que rever, Exemplo, porque a realidade, ela é nua e crua, né, doutor? Eu sei que é difícil, mas nós precisamos melhorar. Entendi. Precisamos Estar atentos a tudo isso. Porque aí, às vezes, eu tô dizendo porque muitas mães pensam, é melhor essa criança estar perto de mim, mas eu preciso lá abrir o meu comércio, vender meu salgado, tô dando um exemplo aleatório, do que eu deixar essa criança sozinha em casa. Sim, mas é melhor que ela esteja numa creche. Não, mas às vezes, por exemplo, se a creche é meio período, ela não tem um contraturno escolar, é o período de férias, ela não tem o contraturno escolar durante todo o dia todo, inclusive muitas organizações de contraturno escolar, no período de férias, elas não estão trabalhando o dia todo, aí tem aquele período que tem a lacuna. Olha quanta coisa a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que ser criativos e buscar assistência ao serviço público, ao terceiro setor, para evitar esse tipo de coisa. Porque Sim. Depois que acontece um fato grave, não adianta todo mundo ler no jornal, aconteceu, e ninguém fez nada. Sim. Nós temos que atuar na prevenção. Essa é a regra. Sim. Nós temos que prevenir os riscos que nós conhecemos. Secretária, e essa questão da assistência para ter todos esses serviços, ele é exclusivamente de responsabilidade do governo municipal ou a gente tem questões que aqui é do governo federal, aqui é do governo estadual? Como que funciona isso? O Sistema Único da Assistência Social é um sistema tripartite, então ele tem uma participação, deve ter, tanto do poder estadual quanto do poder federal. Então, quando a gente fala da implantação de serviços, eles vêm com recursos do Estado, do governo federal e municipal. Sabemos que a vida acontece no município e a responsabilidade, muitas vezes, na maioria dos casos, acaba onerando o orçamento municipal. Mas isso não nos furta de ter as ações e de empreender. É claro que gostaríamos que tivesse uma contrapartida bem maior, tanto do Estado quanto da federação. A execução é responsabilidade do município. Isso, a execução tanto a execução quanto o empreender recursos, mas não é só do município, tem que ter a participação dos outros entes. Quando os outros entes não participam ou não participam com o valor necessário, nós não podemos deixar de ter. Então, o município acaba assumindo muitas responsabilidades que era outrora do Estado ou da Federação. E qual a importância das organizações sociais nesse contexto, que são cofinanciadas pela prefeitura, parceiras da prefeitura? Qual que é o papel delas? A gente falou bastante sobre contraturno escolar, mas tem esse ente, né? O Sistema Único da Assistência, ele é praticado, exercido, tanto por serviços diretamente, como aqueles que são executados por entidades cofinanciadas. Que são entidades cofinanciadas? São aquelas que recebem recursos do poder público para desenvolver uma atividade. E mesmo aquelas que não são cofinanciadas têm um papel fundamental aqui na cidade e em todas as demais. Nós temos uma cidade muito solidária, temos ações diversas acontecendo, seja com recursos do poder público, seja com recursos de doações, a pessoa que doa seu tempo, doa seus recursos e buscam fazer aquele espaço, aquele ambiente adequado para criança e adolescente. Então, é fundamental falar em solidariedade, falar em garantia de direito à participação da sociedade civil. Eu estou dizendo porque agora em período de férias, né, a gente vê, infelizmente, essa questão social, ela fica muito latente. Por quê? Porque a gente percebe que a sociedade que tem um pouco mais abastada, a gente vê assim, projetos em condomínios fechados, de recreação e tudo mais, mas nem todo mundo tem acesso a isso, né? Então, nesse momento que as organizações, então, elas entram fazendo esse projeto especial para as férias, para a garantia desse direito. Os nossos serviços de convivência não param em períodos de férias, mas nós temos ações sim de outras entidades que realizam ações no contraturno escolar, ações de férias, então a gente tem isso.
todos os bairros, todos os locais são alcançados? Não, mas é por isso que a gente tem que ter a participação da sociedade para identificar. Política pública é efetiva, volto a dizer, é aquela que chega até quem precisa. Então, identificando que aquela pessoa, aquela família, aquela região precisa, vamos ver qual é o serviço que a gente pode levar, qual entidade pode acolher aquela situação. Doutor Ronaldo, erradicar o trabalho infantil é um sonho possível? É um compromisso que o Brasil assumiu perante a ONU, né? Então, nós temos esse compromisso internacional. Da mesma forma que nós, no passado, assumimos o compromisso de erradicar o trabalho escravo, não conseguimos fazer até hoje, mas com outro viés, de uma outra forma, né? O trabalho escravo hoje não é igual ao trabalho escravo de antigamente. Sim. Eu acredito que o trabalho infantil também vai ganhar esse rumo. Eu acredito que ele vai ganhar novos contornos, porque a sociedade está denunciando mais, a sociedade está mais consciente, e a sociedade sabe que o trabalho infantil, muitas vezes, mata ou mutila, ou, quando não, prejudica a vida da criança e adolescente. Sim. O trabalho infantil não é bom para ninguém e para nada. O trabalho infantil só tem aspectos negativos. Eu não tenho nenhum aspecto positivo que eu possa elencar a respeito do trabalho infantil por conta da minha experiência. Eu atendi várias crianças que perderam a mão, o braço, perderam a visão, trabalhando, não é? Então, assim, o trabalho é bom, a experiência que eu tenho é péssima, porque é a pior coisa que pode acontecer. Eu atendi tem idade certa para trabalhar. Exatamente. E os trabalhos que as crianças e adolescentes normalmente são encontradas são trabalhos em que são perigosos para adultos. Então, só que você não vai ver uma criança usando EPI, nem Sim. existe EPI para criança. Então imagine, é um trabalho insalubre, perigoso, penoso, em que ela está desassistida da proteção como um todo, né? Sim. Então assim, eu não tenho nenhuma experiência positiva em relação a isso. O nosso objetivo como fiscal da lei é que a lei seja cumprida, que o trabalho infantil seja erradicado, como compromisso que o Brasil assumiu perante a ONU, né? Nós temos assim esperança de que o IBGE um dia vai falar assim, acabou o trabalho infantil no Brasil. Secretária. É um caminho possível quando todos os entes participam, quando a família tem a conscientização, quando a sociedade civil engaje, quando o poder público faz sua parte, que é a garantia de direitos. Então é um caminho possível de ser trilhado. E você aí na sua casa? O que você tem feito na sua comunidade? O que você tem feito aí aos arredores de onde você trabalha ou de onde você vive? Acho que é uma reflexão importante que a gente pode também levar e pensar no que cada um de nós aí pode fazer para também ir nessa trilha desse compromisso para cada vez termos menos casos e, quem sabe, um dia erradicar o trabalho infantil. Eu fico por aqui, agradeço a participação de vocês. Lembrando que o Questão de Ordem você pode acompanhar e assistir aos outros programas, outras discussões que trazemos aqui no youtube.com/TV Câmara Campinas. Até uma próxima. Muito bem. Fechou. Muito obrigada.